Hello, Crocheters! Sejam todas bem-vindas, bem-vindos! Eu sou a artesã Priscila Berghaus e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a confeccionarem esse colete feito com fio molê. A princípio, esse colete era para ser um modelo masculino, mas aí a dona moça que resolveu experimentar, e como não tem um modelo masculino aqui em casa que sirva, né, essa peça aqui, então o modelo fui eu. E nesse caso eu torno essa peça oficialmente unissex. Eu achei muito legal o resultado, eu queria muito que vocês conseguissem ver nas fotos o efeito do ponto que ficou nessa peça e que ficou super bacana. Eu vou tentar deixar detalhado aqui do lado para que vocês possam ver mais de pertinho o efeito do ponto nessa peça aqui. É uma peça bem simples de ser confeccionada, então o iniciante consegue fazer conhecendo os princípios básicos, né, da modelagem para tirar as medidas e tudo mais. Para essa peça aqui, é um tamanho P adulto, eu utilizei 4 novelos do fio molê, ainda sobrou um pouquinho do quarto novelo. Então acredito que um tamanho M, dependendo, claro, da pessoa para quem você vai fazer, 4 novelos também você faz o tamanho M. Para confeccionar essa peça, as medidas que você vai utilizar são circunferência do ombro, busto ou quadril, aquela que for maior ali. Você também vai precisar do comprimento total da tua peça e da cava que você vai trabalhar. Tendo essas medidas, você já consegue executar a sua peça tranquilamente. Lembrando também que é sempre importante, em alguns modelos, nós trabalharmos uma margem ali de 2 centímetros para mais, 4 centímetros, né, a mais dessa peça, porque às vezes nem sempre a gente quer a peça muito justa, então a gente também precisa se atentar nessa proposta que a gente quer para essa peça, mas isso eu explico logo mais no início do tutorial. Bom, gente, espero que vocês gostem dessa aula. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve e ativa o sininho de notificações, assim todas as vezes que eu lançar um conteúdo novo, o YouTube vai te notificar e você já pode correr para cá para conferir a novidade. Não deixe de curtir esse vídeo, que é muito importante, você ajuda demais o meu trabalho aqui no canal. É isso, gente. Dúvidas, deixa nos comentários que eu vou respondendo à medida do possível. A seguir, a lista de materiais e o tutorial. Uma boa aula a todos vocês! Para confeccionar esse colete tamanho P adulto, eu utilizei 4 novelos do fio molê na cor 0940, na versão de 100 gramas. Essa versão, ela vem com 200 metros. O tex desse fio é de 500 e sua composição é 100% acrílico. Eu utilizei também agulha 4 milímetros, agulha 5 milímetros, tesoura, cola pano para os arremates dos fios e fita métrica. Essa é a lista de materiais da aula de hoje. Bom, gente, vamos iniciar aqui o nosso tutorial, começando por uma parte que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre a questão da medida e o tamanho que vocês vão trabalhar aí. Primeiramente, nós começamos essa peça de baixo para cima, ou seja, nós vamos iniciar a partir da barra da faixa que eu vou ensinar para vocês agora. Caso você queira a sua peça muito justa, você vai fazer ela na medida que você tirou. Justa, que eu digo assim, é mais rente ao corpo. Então, assim, você vai trabalhar a medida que você tirou, seja do quadril, cintura, cintura baixa, ou o busto, aquela que for maior. Porém, caso você queira uma margem maior, exemplo, eu queria que ficasse mais larguinho, 2 centímetros para cada lado. Aí você vai ter que aumentar a faixa em 4 centímetros. Se você queria 3 centímetros para cada lado, você vai aumentar essa faixa que nós vamos fazer em 6 centímetros. Lembrando também que nós vamos trabalhar ali no meio da peça, do colete, caso essa seja a sua vontade também, vamos fazer ali uma barrinha para fazer a casinha de botão e do outro lado prender o botão. Então, essa conta também tem que entrar na tua conta total aí. Então, o que que você vai fazer? Você vai fazer a circunferência da peça, vai adicionar essa margem de 2, 3 centímetros para cada lado, caso você queira, e subtrair pela barrinha que você espera fazer ali, no tamanho que você precisa. 5 centímetros, 3 centímetros de lateral da peça ali, onde nós vamos fazer a casinha de botão e prender o botão, tá certo? Bom, dúvidas deixem nos comentários que eu vou tentar tirar as dúvidas de vocês. E outra medida que você vai trabalhar, além da largura da peça, né?
busto, quadril, você vai trabalhar também o comprimento total dessa peça. Então, comprimento total, você vai medir do ombro até o tamanho que você quiser, vai subtrair pela cava. E aí, é onde nós vamos começar agora, até o tamanho dessa conta da cava. Eu vou trabalhar aqui com o fio Classic da Círculo, ele é um fio 100% acrílico, e o Tex de 666. Eu vou trabalhar com ele aqui, mais por conta da visualização, né, para que vocês vejam os pontos, mas a peça foi toda feita no molê. Mas, se você quiser substituir por um outro fio, fique à vontade também. Então, nós vamos iniciar aqui pela largura dessa faixa. Eu preciso de 5 centímetros. Eu estou aqui, ó, com a agulha 4 milímetros. E vou iniciar aqui, então, as correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou fazer a 9ª corrente. Meça para saber se tem a largura da faixa que você precisa. Aqui, para mim, deu 5 centímetros que eu precisava, tá ótimo. Então, na agulha 4, nesse fio Classic, foram 9 correntes. Só que aqui, essa última corrente aqui, eu já vou deixar como primeiro ponto da base. Então, eu vou pegar aqui, ó, na próxima corrente, vou fazer um ponto baixo. Para quem já conhece aqui o canal, sabe que eu vou trabalhar o que chamamos de ponto canelado no crochê. Então, você já sabe como que faz? Pode avançar essa parte aqui. Se você ainda não sabe, vamos ver aqui para aprender. Então, um ponto baixo para cada ponto baixo à minha frente. Essa faixa vocês podem fazer na largura que vocês quiserem, tá? Estou fazendo com agulha 4 milímetros porque eu quero essa faixa um pouquinho mais estruturada. Depois eu vou vir trabalhar com agulha 5 milímetros e obviamente que a peça vai abrir um pouquinho, tá, gente? Isso é normal. Mas bora lá aqui primeiro. Aqui eu subo o quê? Uma corrente. Certo? Uma corrente. Vou virar. Então, geralmente, nós trabalhamos aqui, certo? Você vai inclinar a peça para você e vai ver aqui o seu primeiríssimo ponto da carreira, bem o primeiro mesmo. Você vai ver 2 alças e nessa alça da frente, você vai introduzir a agulha e vai fazer um ponto baixo. No próximo ponto, você vira para você novamente, vai vir na próxima laçada aqui, ó, no próximo ponto, na laçada da frente, faça um ponto baixo. Inclina novamente para você. Vai ver essa laçada da frente e vai fazer um ponto baixo. Laçada da frente, ponto baixo. Laçada da frente, ponto baixo. E assim seguimos até o final dessa carreira, certo? Próxima carreira. Uma corrente para subir, subiu, laçada, inclina para você aqui, laçada da frente, ponto baixo. Laçada da frente, ponto baixo. Próximo ponto, laçada da frente, ponto baixo. Próximo ponto, laçada da frente e ponto baixo, tá? E aí, você vai seguir esse padrão pelo comprimento que você precisa, que é aquela medida que você tirou agora há pouco. Ou seja, se você precisa aí de 90 centímetros, você vai fazer 90 centímetros dessa barra. Tá? Se for mais ou menos, é isso que você vai trabalhar. E aí, gente, o que que acontece? Nós precisamos terminar essa faixa em um número par. Então, quando você estiver atingindo ali mais ou menos o tamanho que você precisa, faça a conta para saber se você precisa tirar uma carreira ou incluir alguma, tá certo? Então, agora aqui você vai fazer pelo comprimento que você precisa, que é a largura do teu colete.
Gente, voltando aqui só para dar uma dica para vocês, que quando nós estamos fazendo esse ponto aqui, nós temos que tomar cuidado para não darmos nem aumento, nem diminuição. Aí aqui, o que que acontece? Vocês estão vendo que tem um ponto aqui, certo? Aí às vezes a gente se entrega, né? Esquece, não vê que tem um outro ponto aqui e acaba fazendo esse último ponto aqui como se fosse o último, tá? Mas na verdade não. Na verdade ele tem um ponto aqui, ó, que tá escondido, que é só você vir, ó, e encaixar, que você faz ele tranquilamente e não corre o risco de fazer aí uma diminuição na sua peça, tá? Então, ó, aqui no primeiro é normal, só que no último ali ele fica escondidinho, pode dar ali uma confusão para quem tá começando, ó, porque você não vê o ponto. Ó, você não vê o ponto aqui, ó. Então, a gente vem e procura ele aqui, ó. Tá? Viu essa ondinha aqui? Pode colocar que tem um ponto para trabalhar aqui. Certo? Bom, gente, como eu falei para vocês, é só uma amostra, para que vocês possam ver com maior nitidez como o ponto é feito. E como que você conta aqui, ao invés de você ficar contando um por um, né? Então, vamos no dois por dois aqui. Então, ó, cada ranhura dessa que você tá vendo aqui, são 2 carreiras. Então, aqui são 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Eu tô com 19 carreiras agora aqui. Então, eu vou fazer mais uma, que eu completo a 20ª carreira, ficando, então, com carreiras em par. Tá certo? Aí, você tem que olhar um lado aí da sua peça, porque um lado você vai encontrar 2 carreiras, eu vou mostrar já pra vocês. E o outro lado, você vai encontrar uma carreira só. Então, você vai no lado que você encontrou as 2 carreiras, tá? Ó. Vou deixar aqui pra vocês verem, então. Ó, desse lado aqui, eu tenho 2 carreiras. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como eu falei, de 2 em 2. Então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 carreiras aqui. Só que se eu virar, porque, ó, essa ranhura, essa primeira ranhura tá aqui pra cima. Se eu virar, ela já não tá mais pra cima. Ela já fica diferente na contagem aqui, tá certo? Então, observem com essa ranhura da primeira carreira, né? Aqui onde nós iniciamos, ó, pra cima, tá certo? Então, como eu falei, é só uma amostra de pontos. Aqui, o que eu vou fazer? Então, aqui, ó, terminei essa carreira. Pra eu ter altura, eu vou fazer uma corrente e vou fazer mais uma, porque eu gosto de fazer 2. Se você quiser fazer uma, fique à vontade, tá? Então, você tem que entender o seguinte: aqui é uma carreira, então aqui, ó, é uma carreira. Coloca o ponto aqui, tá? Se estiver muito apertado, você pode usar esse espaço que tem aqui. Mas atenção, porque você pode dar aumento. Aí, você tá vendo aqui, ó, essa ranhura, certo? Então, aqui é mais um ponto, é mais uma carreira. Aí, às vezes, a gente não consegue colocar porque o ponto tá bem apertado. Caso você não consiga, aí você pode usar aquele espaço que tem antes aqui, tá? Então, aqui é uma carreira, esse outro pra baixo também é uma carreira. E como eu falei, se você não conseguir colocar no ponto, você pode colocar no espaço anterior ao ponto. Eu ainda estou na agulha 4 milímetros, então, essa carreira aqui é uma carreira de contorno, né, de ponto baixo, para que eu tenha base para trabalhar a partir da próxima carreira, tá? Então, ponto baixo à sua frente. E aí, eu estou chegando aqui ao final e eu tenho aqui, ó, 2 carreiras, tá? Deixa eu só verificar aqui. Não, é uma só. Então, a gente pega esse último ponto aqui e faz um ponto baixo. E aí, você conta pra você saber se você tem mesmo a quantidade par aqui, tá?
Então, aqui, os meus números aqui deram par, né? Porque eu tenho um ponto a mais aqui. Eu tive que colocar um ponto a mais aqui, porque ele terminou em ímpar. Então, um ponto aqui, total 22 pontos. Então, não se preocupem, se faltar algum ponto, vocês podem adicionar posteriormente. Né, nessa carreira aqui de contorno de base em ponto baixo. Bom, então agora nós vamos trocar a nossa agulha. Vou pegar a agulha aqui de 5 milímetros. E agora nós vamos iniciar o ponto fantasia, que também é o ponto de repetição trabalhado na peça toda. Vocês só vão trabalhar esse ponto daqui pra frente, e daqui pra frente esse será seu mantra. 2 correntes para subir. Virou. Laça. Na primeira carreira, você vai fazer um meio... Na primeira carreira, não. No primeiro ponto, você vai fazer um meio ponto alto. Certo? No ponto seguinte, vocês vão fazer um ponto baixíssimo, mas não apertem esse ponto. Repara que eu subo essa laçada até a altura dessa aqui, para depois passar por dentro e fazer o ponto baixíssimo. Esse ponto baixíssimo, ele precisa ficar solto, senão na volta você não consegue colocar a agulha nele. Laçou novamente, vamos fazer o meio ponto alto no próximo ponto. Como é feito o meio ponto alto, para quem não sabe? Coloca a agulha, você já tá com uma laçada na agulha. Coloca a agulha no ponto, puxa uma laçada. Você vai ficar com 3. Laça novamente, passa por dentro dos 3. No próximo ponto, ponto baixíssimo, deixa ele solto. Sobe ele até a altura da laçada que você tá ali e passa por dentro. Laça novamente, próximo ponto, meio ponto alto. No próximo, ponto baixíssimo. No próximo, meio ponto alto. No próximo, ponto baixíssimo. No próximo, meio ponto alto. E isso é por toda a carreira e serão em todas as carreiras desta forma aqui. Esse ponto dá um efeito super legal, gente. Ó. E por que que eu tenho que fazer em par agora? Por causa disso aqui, ó. Tenho 3 últimos pontos aqui. Então, o antepenúltimo é meio ponto alto. Penúltimo, ele é feito no baixíssimo. E o último é meio ponto alto. Se ele terminar em baixíssimo, eu não tenho o mesmo tamanho que eu tenho lá no início da peça, certo? Da carreira aqui, vai dar diferença. Aqui eu subi com altura de 2 de um meio ponto alto, se aqui eu termino, ele vai ficar diferente, certo? Então, ok, primeira carreira feita. Próxima carreira, você vai pegar aqui, vai fazer 2 correntes, vai virar. E aí, essa é a imagem que você vai ter agora à sua frente, tá? Aí, você vai ver que você tem esse ponto aqui, que foi do meio ponto alto. Se você olhar bem, você vai ver que você tem um bem escondidinho aqui, ó. Tá vendo? Do lado desse daqui. Esses, com essas ranhuras, digamos assim, é o meio ponto alto. Esse, entre essas ranhuras, é o ponto baixíssimo. Então, você vai pegar nesse ponto baixíssimo aqui e vai fazer um meio ponto alto. Aonde foi meio ponto alto na carreira anterior, que é esse aqui, que ele tem um espaço maior, ó, você vai puxar o ponto baixíssimo. No próximo, que você tá vendo que tem um vãozinho aqui, ó, bem pequenininho, tá vendo? Você vai fazer o meio ponto alto. E aonde você vê que tem um espaço maior, é o ponto baixíssimo que você vai trabalhar. E como eu falei, não apertem, tá? Ó, então aqui, ó. Tá vendo que entre esses pontos que estão com textura, você vai ver um pequeno buraquinho ali no fundo, ó.
Então, é nele que você vai fazer o meio ponto alto. E aonde você vê que é um buraquinho já maior, ó, e tá com a ranhura aqui, ponto baixíssimo. Esse é o mantra dessa peça, você sempre vai iniciar com meio ponto alto, intercalando, né, com um ponto baixíssimo, e vai finalizar com um ponto baixíssimo e, por último, um meio ponto alto. Então, não tem erro o pape dessa peça aqui. Eu fiz ele bem devagar, porque talvez algumas pessoas, né, a maioria de vocês talvez não estejam acostumadas com esse tipo de ponto. Esse tipo de ponto aqui foi o ponto que eu utilizei na faixa de cabelo que eu fiz, que é o vídeo anterior a esse aqui. Caso vocês não estejam conseguindo visualizar bem esse ponto que eu tô fazendo, vocês podem dar uma olhada lá no vídeo anterior. Vou deixar o link pra vocês no final do vídeo, tá? No card. Card não, tela final. Então, aqui, ó, como eu falei, eu vou terminar, né, com um ponto baixíssimo e, pra acabar a carreira, um meio ponto alto. E aí, o que você vai ter é isso aqui. Vamos fazer a próxima carreira. Próxima carreira, sobe 2 correntes. Vai virar e vai fazer a mesma coisa. Então, você vai ver aqui que você tem essa laçada, que é essa alça, que é desse ponto que você subiu. Você vai ver que você vai ter mais um buraquinho antes da próxima alça. Nesse buraquinho, meio ponto alto. No próximo, ponto baixíssimo. No próximo, meio ponto alto. No próximo, ponto baixíssimo. E assim, gente, nós seguimos fazendo essa peça, que dá um efeito super bacana, tá? Se você tem problemas com ponto muito apertado, eu sugiro fazer uma agulha, né? Usar uma agulha maior para fazer esse trabalho aqui, tá? Eu fiz mais uma carreirinha aqui, só para vocês verem como fica o efeito. Nossa, o efeito fica muito bacana nessa peça. Eu adorei esse ponto, porque ele não é chato de fazer, não é um ponto cansativo. E você começa a ver a forma que ele vai tomando, é muito legal, tá? Ó, dá para aplicar em vários trabalhos também, esse tipo de ponto aqui. Bom, gente, a mostra de pontos ensinada para vocês, desculpa a demora aí, mas é que eu queria passar bem detalhado como que faz esse ponto aqui, porque não é um ponto comum que a gente costuma trabalhar diariamente, tá? Então, agora, qual que é o próximo passo? Você aí vai estar fazendo, né, vai estar fazendo no tamanho que você precisa, você vai agora subir até da altura ali, aonde você vai fazer a divisão frente, costas e das cavas, e aí é onde eu vou explicar o próximo passo para vocês agora. Bom, gente, voltando então aqui com a parte onde nós vamos fazer a divisão, frente e costas e, consequentemente, a cava. Então, nós vamos trabalhar primeiro um lado, depois outro lado e repetir, né, o que fizemos numa lateral, vamos repetir na outra. Então, aqui, ó, para o tamanho P, no tamanho de comprimento total de 56 centímetros, eu trabalhei aqui, ó, 34 centímetros. Então, agora chegou o momento onde eu vou fazer essa divisão. Então, para isso, eu vou pegar essa peça aqui. Ah, só a critério de informação, vou tirar o tamanho da largura total aqui para vocês também. Que foi aqui, ó, de 76 centímetros. Lembrando que eu ainda vou fazer o detalhe nas laterais, né? Na frente da peça, para acabamento. Então, eu vou pegar minha peça. Vou dobrar aqui, ó. E é normal que essa parte, que essa barrinha aqui embaixo, ela fique mais pra dentro, assim. Dê a impressão que está menor, mas não, ela tá no tamanho, é do efeito da barra mesmo. Então, aqui, a gente ajusta. Vamos aqui pegar e tirar a medida, que foi aqui, ó, de 38. Então, 38 dividido por 2. Então, 38 dividido por 2 é 19. Então, eu vou pegar o meu marcador aqui, e aonde é 19, vou marcar.
Aqui eu vou escolher aonde eu fiz um ponto baixíssimo para ignorar esse ponto aqui. E aí, eu trabalhar, eu vou junto com vocês depois, poder finalizar a carreira no meio ponto alto, para que possamos subir depois. Mas a gente vai chegar lá. Então, novamente aqui, vou marcar 19. E aí, ó, prontinho. Estou aqui com a marcação já feita. E agora, vamos fazer aqui a primeira parte da frente da peça. Bom, eu vou tentar regular a luz aqui para que fique mais fácil a visualização para vocês, na medida que for possível, porque eu sei que essa cor aqui nem sempre é fácil. Mas, enfim, o que que nós vamos fazer? Nós vamos repetir o padrão até aí, normal, por 23 centímetros aqui no meu caso, 23 centímetros. Se você for fazer uma cava de 20, é 20 centímetros, aquela continha que eu falei pra vocês no início do vídeo. Só que aí, gente, eu vou trabalhar diminuições. Então, sabendo que eu tenho 19 centímetros aqui, eu vou diminuir até que eu tenha cerca de 14 a 15 centímetros para que eu possa fazer a parte do ombro. Então, eu já venho fazendo o decote aqui do meu colete. Como eu falei para vocês, eu preciso terminar essa carreira no meio ponto alto. Então, com certeza, a gente vai eliminar um ponto aqui. Nesse caso do marcador, esse ponto não será trabalhado. E sim, esse último dele aqui, aonde eu vou fazer o meio ponto alto. Para fazer a diminuição, é bem simples. Para quem não sabe, como esse vídeo talvez fique um pouquinho complicado para vocês visualizarem, eu sugiro o seguinte, que vocês deem uma pesquisada diminuição em crochê, tá? No caso, em meio ponto alto ou ponto baixíssimo. Ou vocês podem pular o primeiro ponto, o que ficar melhor e mais bonito aí para vocês. Então, aqui, inicialmente, eu vou subir 2 correntes. Certo? Vou tentar aproximar só mais um pouquinho. Então, aqui, ó, 2 correntes. Eu vou laçar. Eu tenho aliás, não vou laçar não, gente, calma aí. Eu tenho esse meu primeiro ponto aqui, que é o baixíssimo, que ele seria o primeiro meio ponto alto. E esse aqui eu faria um baixíssimo, certo? Então, eu vou pular esse que eu faria o primeiro meio ponto alto da carreira, vou vir direto para o segundo, e assim faço o ponto baixíssimo. E sigo com um padrão até o final da carreira. Então, aqui, já logo nessa parte, eu já fiz a minha primeira diminuição. Não vou fazer diminuições na lateral, que corresponde à cava, apenas na frente, por conta do detalhe que eu quero nesse colete, tá? Então, eu não vou fazer diminuições ali na lateral, aonde está o marcador. Então, aqui eu cheguei com o meu penúltimo, né, ponto, no ponto baixíssimo. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou laçar. Esse ponto aqui é o do marcador, eu não vou trabalhar nele. Então, nesse último ponto aqui, eu faço o meio ponto alto correspondente. Nesse caso, eu vou subir agora aqui mais 2 correntes. E como eu falei, nessa lateral não tem diminuição. Então, você vai seguir todo o padrão até chegar aqui na frente novamente, onde nós vamos fazer mais uma diminuição. Então, aqui, segunda carreira, eu tenho esse primeiro ponto, eu faço um meio ponto alto aqui nele, e vou seguir com o padrão. No caso das diminuições, vocês podem optar por fazer carreira sim e carreira não de diminuição. No meu caso aqui, eu vou trabalhar a carreira toda, e quando chegar ali no
no início da carreira anterior, eu vou visualizar e ver o que eu acho que vai ficar mais bonito nessa peça aqui. E é assim mesmo que a gente faz, gente, tudo é teste. Então, aqui só terminando essa carreira rapidinho. Ó, cheguei aqui, ó, no final. Então, eu tenho aqui as correntinhas que eu fiz. É que não dá pra ver direito, mas se você fizer aí, estiver fazendo como eu, você vai visualizar as correntinhas aqui na lateral. Eu finalizei, então, aqui esse ponto com um ponto baixíssimo. Então, eu vou laçar, vou vir aqui nas correntes e vou trabalhar nela. E vou finalizar essa carreira aqui com um meio ponto alto. Ou seja, essa minha carreira, essa segunda carreira aqui da parte da frente, ela não teve diminuição. Vai ter diminuição agora. Então, eu venho, faço 2 correntes, e aí eu vou virar a minha peça. Virei a minha peça, então, eu tenho aqui esse primeiro ponto, que seria o meio ponto alto. Eu não vou trabalhar ele, vou vir direto para o segundo, então, eu pulo um, vou para o segundo, começo a carreira com ponto baixíssimo. Sigo o padrão. Então, essa diminuição que eu estou fazendo, ela é pulando pontos e não diminuindo mesmo com 2 pontos juntos. Então, no meu caso aqui, ficou uma carreira com diminuição, a próxima sem, uma com e uma sem. Aqui vai ficar complicado para vocês verem agora que tá no início do trabalho, por conta da cor da peça, que eu não consigo aumentar mais o brilho para que vocês possam ver, ó. Mas, você já percebe que ele já vem fazendo essa curvatura aqui. Não se preocupem, porque depois nós vamos fazer o acabamento aqui, e aqui nós vamos ajustar para deixar bem bonitinho. Então, aqui, no meu caso, que eu comecei com 19, agora eu já tenho aqui, ó, 17. Ó, já tenho aqui 17. Então, quando eu atingir de 14 a 15 centímetros, eu vou ver o que vai ficar melhor aqui. Quando eu atingir essa medida, vamos colocar aqui, ó, de 14 centímetros, e se ainda estiver faltando comprimento para minha cava, eu vou parar as diminuições, e aí eu vou trabalhar ponto sobre ponto, seguindo o padrão que tá aqui. Seguindo o padrão, quando eu atingir a altura, eu deixo um tanto do fio. Eu vou mostrar para vocês posteriormente. Eu vou deixar um tanto do fio suficiente para que eu possa fazer a costura depois. E aí, nós vamos vir trabalhar a parte aqui do outro lado, que seriam as costas. O que que a gente precisa ter em mente? O sentido. Então, quando eu for iniciar a parte das costas e posteriormente a outra parte aqui, ó. Eu sei que tá um pouquinho ruim por conta da iluminação, ó. Eu vou ter que seguir esse sentido aqui sempre nas primeiras carreiras. Então, você vai observar aí a sua corrente, você pode observar que a minha está pra cá, né? Ela está pra minha direita. No caso, se você for canhoto, vai estar pra sua esquerda, provavelmente. Então, aqui, eu vou subir e vou trabalhar o sentido oposto, tá certo, gente? Então, eu vou fazer aqui as diminuições e volto pra mostrar pra vocês. E só para mostrar aqui para vocês a critério de informação, esse aqui já é o terceiro novelo de molê que eu estou utilizando. Aí ainda tá no começo, é que eu desmanchei um pouquinho, que eu fiz a peça um pouco maior do que precisava, tive que desmanchar. Mas aqui, ó, ela já está, ainda tem bastante do novelo e já está no terceiro. Bom, então aqui voltando já com as diminuições feitas. E o que que aconteceu aqui? Eu falei que eu ia diminuir até dar 15 centímetros. Só que aí eu lembrei que eu vou trabalhar uma margem depois, né? Vou fazer o contorno aqui em ponto baixo.
Então, eu fiz, tá? Essa basezinha aqui em 11 centímetros, isso para o tamanho P. Só que, então, aqui eu consegui fazer o tamanho do decote, mas eu ainda não tenho o comprimento aqui da cava. Ele está aqui ainda, ó, com 8 centímetros. Então, como eu fiz aqui carreira sim, carreira não, eu já atingi o tamanho que eu precisava. O que eu vou fazer agora? Trabalhar ponto sobre ponto normal. Então, aqui, ó, eu tô na carreira de volta. Eu vou fazer essa carreira de volta pra vocês, só pra mostrar como que nós vamos iniciar a próxima carreira. Então, gente, pra manter, então, o ponto. Essa carreira aqui, ó, foi a que eu diminuí. Então, aqui eu vou manter o ponto que eu já estava fazendo. Então, aqui um ponto baixíssimo, seguido por um ponto baixo nas correntes, certo? Então, agora, o que eu vou fazer? Ponto sobre ponto, exatamente como fizemos no começo. Então, isso foi meu cachorro, gente. Aqui, ó, então eu subi, ó, 1, 2 correntes, e aí, ao invés de eu pular esse primeiro ponto, que eu viria pra cá e faria o ponto baixíssimo, por conta da diminuição, ó, estou na lateral da diminuição, nesse caso eu não preciso fazer mais. Então, tem esse ponto aqui, como eu não vou mais diminuir, eu vou trabalhar nele meio ponto alto, e sigo com um padrão. E aí, vou seguir dessa forma, exatamente como fizemos para chegar aqui até as divisões da cava. Vou fazer isso até atingir ali o tamanho que eu preciso do comprimento da cava, que é em torno de 22 até 23 centímetros. Eu vou ver aqui o comprimento que vai ficar legal. Então, é isso. Aqui não tem mais segredos, é trabalhar ponto sobre ponto, sem mais nenhuma diminuição, tá? Ó, vou mostrar aqui pra vocês, que a peça vai ficando grande, fica ruim pra gente gravar. Então, agora aqui, o que eu vou fazer? Estou aqui, ó, com agora 10, não dá pra vocês verem, né? Ó, agora 10 centímetros, então daqui até aqui 10. E aí, eu vou continuar agora até atingir aqui cerca de 22 até 23 centímetros, eu vou medir aqui certinho. E aí, o que eu vou fazer? Chegando nessa altura, eu vou deixar um tanto de fio suficiente para poder fazer essa costura aqui na parte das costas. Quando eu terminar... E aí, gente, quando vocês terminarem, então, e deixarem um tantinho de fio pra fazer essa costura aqui, vocês vão começar a parte das costas agora. Então, o que vocês vão fazer? Lembra aquele pontinho aqui que a gente ignorou, que eu acabei de tirar o marcador daqui? Então, você vai começar o seu trabalho nele, tá? Esse marcador, ele estava aqui, só pra vocês verem, ó. Aqui sai o início dessa parte aqui. Então, nele, eu vou colocar duas correntes e vou iniciar com meio ponto alto, ponto baixíssimo, meio ponto alto, ponto baixíssimo. E seguindo assim, até chegar aqui no final da carreira, aonde esse final aqui, ó, eu termino, ó, aqui é ponto baixíssimo, que eu vou fazer nessa parte aqui, e aqui eu termino com meio ponto alto. E aqui eu termino com meio ponto alto, tá certo? Então, assim, dúvidas deixem nos comentários. Eu vou adiantar a minha peça aqui, terminar o que eu tenho que fazer, e volto pra mostrar as costuras pra vocês e os acabamentos. Bom, gente, então já finalizei todas as partes aqui, só falta costurar. Eu fiz uma carreira de ponto baixo no acabamento dessas partes aqui, que eu já vou mostrar pra vocês, mas eu quero antes fazer só uma breve explicação sobre as diminuições nas laterais. Naquela parte ali, foi a parte que eu gravei anterior pra vocês, ou seja, ali eu fiz a diminuição no início de cada carreira. Por quê? Porque quando eu fui iniciar a separação, o meu fio estava naquela lateral ali. Então, eu vim de lá pra cá e fui seguindo o padrão. Aqui, a mesma coisa. Como o meu fio estava aqui, então, eu tinha que seguir o sentido. Iniciei
com a carreira nessa lateral aqui. Vim trabalhando de forma reta, sem diminuição. Desse lado aqui, eu iniciei desse lado, né, dentro da cava. Só que aí, no caso, a diminuição ficou aqui. Então, você pode fazer tanto a diminuição no final dessa primeira carreira, seguindo o que eu expliquei ali, ou fazendo uma carreira sem diminuição, só para você poder virar e iniciar as diminuições no início da carreira. Então, você pode fazer o teste aí para você e ver como que funciona. Para mim, não funcionou fazer a diminuição no final da carreira. Eu não consegui deixar no mesmo formato que aquele lado. Então, o que que eu fiz? Iniciei a primeira carreira aqui dessa lateral. E nessa carreira seguinte, no início, eu comecei a fazer a diminuição, seguindo da mesma forma que eu expliquei anteriormente para vocês. Bom, então, estou aqui com o quarto novelo do fio molê, que eu já iniciei nessa aba aqui. Então, para finalizar, o que eu vou fazer aqui? Apenas uma carreira em ponto baixo para poder fazer a costura aqui com o ombro, como eu sempre faço aqui no canal. Então, eu faço da seguinte forma. Eu faço 1, 2 correntes, eu gosto de fazer assim. Se você não gosta, não tem problema, faça da forma que você acha que fica mais bonito. Então, aqui, o primeiro ponto, sei que não dá pra ver muito, mas vamos lá, então. O primeiro ponto aqui, eu faço um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, e vou seguindo com ponto baixo por toda essa carreira. Apenas mesmo para fazer a costura dos ombros. Aí, quando nós fizermos a costura, nós vamos posicionar a nossa peça e definir qual lado vai ser frente e qual lado será as costas. As costas não, perdão. O avesso da peça. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou olhar a minha peça, vou verificar aqui qual lado tá mais bonito, qual lado que eu quero pra dentro, pra fora, enfim. Deixa eu ver, então, eu vou fazer da seguinte forma aqui. Geralmente, a gente deixa os pontos de acabamento pra, né, aqueles pontinhos que ficam pra cá. Então, pronto, ó, já defini, então, o meu lado avesso, né, e direito. O que eu vou fazer agora? Com a linha ainda aqui, eu vou com uma agulha agora de 4 milímetros, vou inserir aqui no primeiríssimo ponto das costas, vou pegar essa laçada aqui, trazer pra cá. Então, trago pra cá, faço uma corrente, vou virar, essa grande dá trabalho. E aí, eu já estou com uma linha aqui, que eu vou esconder essa linha. E, talvez vocês não estejam enxergando muito bem aí, mas para cada ponto baixo à minha frente, eu vou fazer um ponto baixo. Então, essa costura toda minha aqui vai ser em ponto baixo. Vocês aí podem fazer no ponto baixíssimo, se preferir agulha de tapeceiro também, fiquem à vontade. Só lembrando, gente, que é o seguinte, vocês têm que pegar as duas laçadas, tá? Então, você tem duas laçadas aqui, você tem duas laçadas aqui em cima, vocês têm que envolver essas 4 laçadas juntas, porque se vocês deixarem uma laçada pra fora, vocês já vão ter um efeito diferente. Caso seja essa a sua intenção, então, tranquilo. Vou terminar aqui essa costura, então, em ponto baixo, e já volto para dar início à parte do acabamento aqui da frente. Terminada essa costura, então, corto o fio. Faço só mais um para prender aqui.
E vou repetir a mesma coisa do outro lado aqui, ó. Só que aqui eu já deixei um tanto de fio que possa ser suficiente para costura. Então, repito a mesma costura aqui. A diferença é que nesse caso eu vou iniciar daqui pra cá. É a única diferença. Mas por conta do sentido que a minha carreira acabou aqui. Então, vamos seguir aqui o mesmo processo. Arrume bem para que os pontos fiquem bem posicionados. E já vamos fazer essa costura. Então, posicionando a sua peça. Bem certinha, pega o ponto aqui correspondente, passo o fio pra cá. Uma ou duas correntes para subir. Virou. Vamos seguir agora da mesma forma, em ponto baixo, agora pra cá. Tá? Terminado, então, faço só um arrematezinho simples, porque depois eu vou fazer o arremate mais bonitinho e tal. Aqui é só pra não desmanchar essa carreira. Então, aqui é o avesso do meu colete. Vou mostrar pra vocês aqui o lado direito dele, ó, da costura do ombro. Aqui não dá pra ver muito bem, mas ó, tá vendo? Ele fica mais bonitinho, né, fazendo aqui no ponto baixo. Mas aí é uma questão, assim, de escolha mesmo, vocês fazerem essa carreira de ponto baixo pra poder fazer essa costura, tá? Então, tá, então, desvirando a peça, agora nós vamos trabalhar no direito da peça. Aqui, gente, para acabamento dessa lateral, vocês podem, assim, ter aí várias opções. Entre elas, não fazer acabamento nenhum, colocar um zíper, pode fazer o acabamento só em ponto baixo, ou fazer uma carreira de ponto alto relevo e depois fazer o ponto barra em crochê um por um. Então, fica mais assim a critério de vocês. Aqui, o que eu vou fazer, qual que vai ser a proposta dessa minha peça aqui especificamente? Eu vou fazer com a agulha aqui, ó, de 4 milímetros, eu sei que a imagem tá horrível, mas é uma agulha de 4 milímetros. Vou fazer o contorno todo em ponto baixo, todinho em ponto baixo. E aí, vou fazer uma, duas carreiras de contorno. E aí, na terceira carreira, eu vou voltar já fazendo espaço para a casinha de botões, porque esse meu aqui vai ter botões. Então, eu vou ensinar aqui tudinho para vocês. Então, aqui, iniciando pela lateral da peça, do lado direito da peça, eu vou fazer, então, uma carreira em ponto baixo. Então, vou pegar aqui o meu primeiríssimo ponto da carreira, ó, primeiríssimo ponto, introduzo a agulha, faço uma correntinha, ou duas, como você preferir. E aí, para cada ponto, já venho aqui escondendo o meu fio, eu vou fazer um ponto baixo. Aqui eu gosto de fazer duas, porque geralmente essa correntinha a gente acaba puxando e ela acaba ficando menor. Então, faço duas. Aí, aqui, ó, um ponto baixo, vou pra isso pra cá, pra cada ponto à minha frente. Então, serão carreiras de ida e volta, de contorno em ponto baixo. Então, até aqui no ponto barra, facinho passar aqui, né, fazer o ponto baixo. A dúvida mesmo é quando nós entramos aqui no ponto fantasia.
Já no ponto fantasia, como que eu faço? Eu vou abrir aqui o meu ponto e vou olhar que aqui, ó, eu tenho um espaço, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro. A gente vai se orientando pelas carreiras. Cuidado para não fazer aumentos aí. Então, vamos aqui seguir com ponto baixo. Quando chegar ali na parte que eu fiz, iniciei as diminuições, ali eu vou fazer um pouquinho, não um pouquinho diferente, eu vou fazer mais de um ponto baixo no mesmo ponto, para poder manter aquele efeito ali, aquele detalhe do decote, tá? Então, aqui, gente, já cheguei no ponto que eu começo a fazer, né? Começo no decote aqui. Não dá pra mostrar muito bem. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó. Pronto. Então, aqui eu já cheguei no ponto que eu preciso iniciar aqui, né? Que eu inicio a diminuição né? Pra fazer esse desenho do decote. Então, nesse ponto aqui, é onde eu vou fazer aquele truquezinho. Pra quê? Pra que eu não perca esse desenho aqui, digamos assim, esse bico que eu quero que ele tenha. Então, o que que eu vou fazer nesse bico aqui? Eu tenho aqui, ó, um ponto antes ainda dele. E aí, ele tá aqui, ó. Então, nesse ponto aqui, vou vir nesse ponto, vou fazer um ponto baixo, vou fazer uma corrente, e no mesmo ponto eu vou fazer mais um ponto baixo, para ele fazer esse biquinho. Já venho aqui seguindo para o próximo ponto. E aí, a gente observa para ver se ele manteve esse padrãozinho dele aqui, ó. Tá? Vou fazer mais bonitinho aqui. Então, vamos lá. Um ponto baixo, uma corrente, mais um ponto baixo. Já sigo para o próximo aqui. Mas, caso você queira ele arredondado, enfim, fica a seu critério. Do outro lado, né, na outra aqui, ó, diminuição aqui, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui. Então, eu vou continuar aqui o meu contorno, né, seguindo toda a parte aqui, até chegar desse lado aqui. Bom, finalizando, então, essa carreira aqui. Como eu falei, eu vou fazer 2 carreiras em ponto baixo de contorno total. E aí, na próxima carreira, na terceira carreira de ponto baixo, aí que eu vou fazer a separação para fazer as marcações, para fazer a casinha de botões. Então, nesse momento aqui, é a segunda carreira, tá? Então, segunda carreira de ponto baixo. E aí, o que eu vou fazer? Vou fazer todo o contorno até chegar desse lado aqui. E aí, vou iniciar a terceira. Quando eu iniciar a terceira carreira do padrão, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou escolher o lado que eu quero a minha casinha de botão. Tá? Então, ou desse lado ou desse lado. Independente do lado que você for escolher, aí a gente entra na próxima etapa, que são as marcações das casinhas de botões e também fazer essa parte. Então, eu vou fazer aqui a segunda carreira de contorno, volto na terceira, porque o meu lado do botão vai ser esse aqui, e aí sim, eu volto para mostrar para vocês como que nós vamos fazer essa separação.
Bom, gente, fiz aqui então o contorno da terceira carreira em ponto baixo. E o meu fio está aqui, ó, bem nessa parte aqui do detalhe do decote, digamos assim. Uma coisa antes de eu falar dos botões é que é o seguinte, vocês precisam manter aquilo que nós fizemos na primeira carreira, nessa parte aqui. Então, um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo, para manter esse bico, digamos assim. Aí, só na última carreira, que aí eu não vou mais trabalhar um ponto, uma corrente, ponto baixo, uma corrente, ponto baixo, tá? Mas, por enquanto, eu ainda estou trabalhando um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo. Bom, vamos lá, então. Agora, o que nós vamos fazer é posicionar os botões e o espaçamento entre eles. Então, por isso que eu separei aqui, ó, bem na hora de eu iniciar, meu fio tá aqui. Então, eu vou colocar um botão bem aqui. Vou contar, aí você pode ou contar a quantidade de pontos que você vai deixar entre um botão e outro, ou pelo tamanho, pelos centímetros que você vai fazer aqui. Aí fica a seu critério. Então, aqui, com os botões posicionados, mais ou menos do jeito que eu quero, eu vou pegar os marcadores e vou colocar. Então, aqui eu já fiz aquele um ponto baixo, uma corrente, um ponto baixo. E aí, aqui eu vou contar 1, 2. No segundo ponto, vocês vão entender por que no segundo ponto. No segundo ponto, eu vou colocar um marcador aqui e vou pro terceiro. Do terceiro, que eu vou começar a contar o espaçamento. Então, 1, 2, 3, venho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O espaço que eu dei aqui foram de 12 botões. Então, vou parar aqui, até aqui eu vou fazer um ponto, tá? Vocês vão acompanhar já já. Então, um ponto, o segundo. Então, um ponto, o segundo. O marcador, certo? Pulo mais um, 3 pontos aqui para prender o botão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, novamente. Então, conto 1, 2, no segundo, coloco o marcador, pulo o terceiro. E assim, sucessivamente, até eu ter aqui o espaçamento pela quantidade de botões que eu preciso. Bom, gente, com tudo devidamente marcado agora, o que eu vou fazer agora? Vou fazer a casinha para esses botões. Então, os botões eu vou costurar desse lado aqui respectivo. E aqui desse lado eu coloco, faço a casinha de botões, é o que eu vou ensinar agora para vocês. Bom, gente, então vamos lá, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui de forma que fique bem visível para vocês. Ó. Vamos lá. Então, aqui foi onde eu fiz aquele um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo, eu tenho um ponto aqui nele. Então, esse ponto aqui eu vou trabalhar, na verdade é aqui, ó. Aqui. Eu vou trabalhar esse ponto aqui. Então, são 1, 2 e 3, certo? Então, eu vou fazer 1, 2 e 3 correntes. Fiz as 3 correntes, vou contar 1, 2, terceiro, que eu vou pular. No quarto, eu prendo com um ponto baixo, certo? Então, aqui, ó, eu faço o primeiro espaçamento. Se vocês acharem, aí vocês podem medir também aí, pra ver se o botão vai passar tranquilamente por aqui, ó. Se ele vai passar, ó. E não vai soltar, alguma coisa assim, se for muito grande, vocês podem fazer menor também. Por exemplo, aqui, se eu achar que ele tá muito, eu venho aqui, ó, no terceiro ponto, ou seja, um ponto depois do marcador, prendo ele aqui. E aí, novamente, faço o teste. Eu vejo aqui se ele vai passar tranquilamente, ó, passou. Aí, aqui é mais questão de ajuste. Eu dei uma passada geral pra vocês, mas é mais uma questão de ajuste, vocês verem aí o que vai ficar bom pra vocês. Porque as 3 correntes eu fiz baseando aqui nesse botão que eu tenho. Então, vocês aí vão trabalhar no tamanho do botão que vocês vão tecer.
Então, venho, 1, 2, no terceiro, no quarto, eu prendo aqui. Vou seguir com ponto baixo até o próximo marcador. Aí, cheguei aqui, ó, um ponto antes do marcador, que são aqueles 3 pontos do espaçamento que eu vou pular. Então, aqui eu vou fazer 1, 2 e 3 correntes. Conto 1, conto 2, conto 3 lá no quarto, prendo com ponto baixo. E assim, nós fazemos esse espaçamento, tá? Só reiterando com vocês mais uma vez, para vocês fazerem o espaçamento de vocês entre os botões. E a casinha de botões, tenham o botão para vocês terem em mente o tamanho que vocês vão precisar, tá? E aí, aqui chegando mais uma vez. A mesma coisa, um ponto antes, 1, 2, 3, prendo lá no quarto. Se vocês também fizerem essas correntinhas aqui bem firmes, fica bacana também, porque ele vai ficar bem firme. Vai ficar um pouco difícil para colocar o ponto baixo na volta, mas ele fica mais firminho, tá certo? Então, aqui é isso, gente. Fazer essas casinhas até chegar ao final aqui. Bom, gente, aqui já fiz, então, todo o contorno da peça e já coloquei os botões de acordo com o espaço da casinha desse lado aqui. Então, o que que eu fiz? Eu posicionei a peça bem direitinho e aonde eu tinha esses espaços de botões aqui, eu fiz uma marcação desse outro lado para poder fazer a costura para que encaixasse perfeitamente. Então, aqui, nesse ponto, já estamos com a peça concluída. No caso agora, o que eu vou fazer é o quê? Vou fazer um contorno na cava de acabamento para ponto baixo. Apenas isso. Isso eu vou fazer nas duas cavas. E aí, eu vou mostrar para vocês de uma forma bem simples para vocês fazerem isso. Isso aqui vocês podem fazer por quantas carreiras quiserem. Se quiserem fazer, se quiserem usar um outro ponto, também fiquem à vontade. Bom, então aqui, ó, aonde tem o meu marcador, eu vou tirar e vou iniciar. Coloco o fio aqui, a linha, vou puxar, vou fazer uma corrente e 2 correntes, tá? E aí, aquela coisa que nós fizemos nessa primeira etapa aqui da parte da frente da peça. Para cada ponta minha frente, eu venho, introduzo a agulha e faço um ponto baixo e já venho escondendo aqui esse fio. Então, para cada ponta minha frente, venho, já faço um ponto baixo. E aí, fica a critério de vocês, fazerem de 2 a 3 carreiras de acabamento. O sentido também, né, caso vocês queiram fazer mais de uma carreira para acabamento, se vocês vão fazer sentido inverso da carreira anterior, para quem acompanha bastante o canal aqui, sabe do que eu tô falando, ou se vocês vão manter um sentido só para manter um padrão. O que é o sentido contrário da carreira anterior, para vocês entenderem? Se eu trabalhar o ponto baixo, que ele tá, o ponto baixo no direito, né, o direito do ponto baixo está no direito da peça. Ele vai fazer um padrão só, que é aquele que a gente já conhece. Quando nós trabalhamos sentido contrário da carreira anterior, é como se nós trabalhássemos carreira de ida e volta, mas de forma circular. Então, o efeito que eu tenho é esse aqui. Então, o sentido contrário vai dar esse efeito aqui, diferente de um sentido só. Então, eu vou fazer essa carreira aqui
E para quem não sabe como fazer esse sentido contrário, eu vou mostrar logo a seguir. Bom, então aqui chegando ao final dessa carreira aqui de contorno, prendo com ponto baixíssimo. Caso vocês queiram fazer alguma diminuição no início e no final da cava, como já expliquei em alguns outros vídeos, aqui vocês podem fazer também, tá? Eu não vou fazer nesse caso aqui, porque como é um colete masculino, eu preciso da cava um pouco mais aberta, certo? Então, vamos lá. Iniciei aqui o contorno da cava, então, vim daqui e passei pra cá, certo? Então, se eu for seguir um sentido só, vamos lá. Subo 2 correntes e venho trabalhando no sentido normal. Então, coloco um ponto aqui, outro aqui, e assim vou trabalhando até chegar aqui novamente. Como no caso eu quero manter o padrão que eu fiz lá na frente, então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa peça aqui, ó, eu vou virar. Ó, virei a peça. Então, o que eu vou ver agora, nessa carreira anterior, é o avesso do ponto baixo. Então, no avesso do ponto baixo, eu vou fazer o direito do ponto baixo aqui pra mim, ó. Então, sigo pra cada ponto, um ponto baixo, pra fazer esse acabamento aqui. E tentar, né, tentar não, e manter o padrão que eu fiz lá na frente. Porém, é opcional, você pode fazer da forma que achar melhor. Então, agora aqui, eu vou vir até chegar desse lado aqui. Vou fazer mais uma carreira, provavelmente, eu vou avaliar aqui, eu vou fazer mais uma carreira. E aí, eu mostro pra vocês como que ficou o resultado. Então, quando eu finalizar aqui, fechei. Se eu achar necessário fazer mais uma carreira, eu vou subir, virar a peça e trabalhar no sentido contrário dessa carreira aqui, certo? Aí vai ser o ponto baixo, o direito do ponto baixo no direito da peça. Bom, gente, então aqui eu já fiz as 2 carreiras aqui em ponto baixo. O que eu vou fazer agora é um simples arremate. Então, aqui, ó, corto o fio. E aí, eu vou trazer, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês, mas vamos lá. Aqui eu fiz só 2 correntinhas só pra segurar a linha e não desmanchar os pontos. Então, aqui, o que eu faço? Eu passo mais uma corrente por dentro pra dar aquela puxada. E aí, eu vou aqui esconder o fio. E aí, você aí pode fazer da forma que você mais gosta, da forma que você acha que fica melhor aí para o seu acabamento. Você pode também optar pela agulha de tapeceiro para facilitar também. Eu gosto bastante, mas agora eu não vou levantar para pegar a minha. Então, aqui, ó, venho passando pelos pontos o fio, tá? Vou mostrar ali embaixo que fica mais fácil, porque aqui tá com uma visão melhor da coisa. Então, aqui, ó, já coloquei até um botãozinho aqui, tô com a finalização do ponto aqui, então, eu passo ele pra cá novamente e venho aqui caminhando com ele por alguns pontos. E aí, caminho novamente por dentro de alguns pontos. Aí, no lado avesso, é que vocês não vão conseguir ver, mas tem aqui alguns pontinhos do ponto baixo. E nesses pontinhos, eu vou passar o fio para fazer o arremate aqui. E aí, o que que eu faço? Né, como eu falei, eu venho caminhando por alguns pontos para passar ele. E é bastante, inclusive, tá? Então, vão caminhando e sempre dando uma puxada nele também.
Ó, gente, vou mostrar pra vocês aqui o acabamento como fica aqui, ó. Sei que não vai dar pra vocês verem direito, mas eu vou mostrar aqui, ó. Aí, aqui eu dou uma puxada no fio um pouquinho pra frente. Levanto ele aqui pra cima, não sei se dá pra vocês verem. E no ponto que ele sai, ó, de onde ele tá saindo, na parte de baixo, eu aplico aqui a cola pano. Bem dentro do ponto. Apliquei dessa forma. O que que eu faço aqui? Eu puxo esse fio agora, porque essa cola que eu apliquei aqui, ela vai escorregar pra dentro de todos esses pontos que eu passei o fio. Então, ó, tá vendo? Ela escorrega, ela desliza, ou seja, por baixo de todos esses pontos, todos eles estão com cola. E aí, aqui, ó, podem ver que a cola já sumiu, tá vendo? Tá molhadinha aqui, mas aquela partezinha branca dela já foi tudo. Ó, prontinho aqui, só pra acabamento mesmo. Quando secar, eu faço o corte dele. Então, é assim que eu faço o acabamento das minhas peças. Eu não consigo mostrar a peça toda pra vocês, mas tá aqui um pouquinho assim pra vocês verem como que ficou a peça. Vou deixar uma foto aqui do lado que eu acho que vai ficar melhor até pra vocês verem os pontos. Aqui, então, só falta fazer os arremates dos fios, e aí em todos eles eu vou colar. E aí sim, tá prontinha pra ser entregue. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Não esqueça de curtir, que é muito importante. Compartilhe esse vídeo. Obrigada para quem assistiu até aqui. Dúvidas, deixe nos comentários. Super beijo e até a próxima!